Capítulo 2753. Tesouro mais raro. Parte 1. Não era isso que você estava tricotando há um tempo? Lee perguntou com a voz rouca de um homem que engoliu uma lixa. Sim. Camila assentiu. Eu me lembrei de como era um dos seus sonhos de adolescente ter sua namorada usando uma dessas coisas, então eu tive que aprender tricô do zero. Eu não podia arriscar contar a solos. Vocês dois poderiam ter se fundido de novo e estragado minha surpresa. Ela tinha que puxar constantemente a bainha da saia para baixo, pois ela subia perigosamente cada vez que ela se movia. Além disso, fazer um suéter como esse provou ser mais difícil do que eu pensava. Precisei de várias tentativas para o que você está fazendo. Lee levantou a mão para pedir silêncio enquanto fazia uma ligação rápida. Mãe. Está tudo bem com Elisia? Pelo amor de Deus, sim. Só havia áudio e Elina parecia realmente irritada. Pare de ligar a cada 2 horas e aproveite seu encontro. Obrigado. Seria um problema se prolongássemos nossa ausência até amanhã no final da manhã. Talvez por alguns dias. Uma semana no máximo. Uma semana. A voz de Elina passou de irritada para completamente confusa. Claro que não, mas, obrigado, mãe. Amo você. Lee encerrou a ligação, dando toda a sua atenção a Camila. Você a ouviu. Temos uma semana. Precisamos fazer valer a pena. Ele estava tão sério e falava com uma voz tão solene que Camila meio corou e meio riu. Imagino que você tenha gostado do vestido e esteja feliz por não termos jantado no restaurante. Adorei o vestido e o resto dos convidados ficaram felizes por não termos jantado no restaurante, porque senão eu teria que fazer um massacre para não deixar testemunhas. Lee colocou o jantar no bolso para manter a comida quente e as bebidas geladas enquanto ele cuidava de assuntos muito mais urgentes. Camila ainda estava rindo como uma garotinha quando ele a abraçou e lhe deu um beijo profundo, lutando contra a vontade de rasgar os frutos do seu trabalho em pedaços. Embora Lita conhecesse há quase 4 anos, Camila ainda conseguiu surpreendê-lo. Depois de 3 vidas passadas em 2 planetas diferentes, cercados por pessoas que diriam qualquer coisa para conseguir o que queriam, só para desaparecer no momento em que as coisas ficavam difíceis, não havia nada mais surpreendente do que sentimentos honestos. Desde que se conheceram, Camila nunca havia professado seu amor por meio de palavras baratas ou promessas vazias, sempre por meio de ações. Toda vez que ela foi confrontada com um dos segredos perturbadores de Lee e teve a chance de ir embora, ela escolheu ficar. Após descobrir a existência de Solos e o relacionamento ambíguo com ela que Lee nunca romperia, Camila o deixou em choque quando sua carreira estava no auge. No entanto, ela escolheu retornar a ele e pedi-lo em casamento no ponto mais baixo de sua vida. Nem mesmo saber sobre sua primeira vida na Terra e seu passado como Derek McCoy foi o suficiente para fazê-la voltar atrás em seus votos de casamento. As coisas que ela aprendeu durante o dia em que ele contou a ela sobre ser uma alienígena, um dia que deveria ser um dos piores de sua vida, Camila as valorizou. O vestido do assassino da Virgem foi apenas um pensamento passageiro enquanto ele contava a ela o desespero de seus anos na Terra, mas ela se lembrava dele. Apesar de seu trabalho tomar a maior parte de seu tempo, apesar das aulas de magia de Solos para estar pronta para cuidar de Elisia, apesar das coisas que continuavam acontecendo em sua vida, Camila conseguiu aprender a tricotar apenas para realizar um de seus antigos sonhos. Aquele foi o primeiro encontro verdadeiro deles em meses e ela ainda estava profundamente deprimida após perder seus poderes, mas Camila levou o vestido com ela e passou o dia inteiro se preparando para aquele momento. É por isso que ela usou o maiô de uma peça. Ela queria ver minha reação, Lee pensou, ainda incapaz de acreditar na sorte que tinha. Em um mundo de sombras e mentiras, uma pessoa como Camila era o tesouro mais raro e precioso que ele poderia esperar encontrar. Claro, eles não estenderam a data por uma semana inteira. O instinto de Lee de voltar para casa e o instinto maternal de Camila nunca teriam permitido. Eles apenas se divertiram durante a noite, dormiram até mais tarde, se divertiram mais durante o dia e depois voltaram para casa depois do almoço.
Lid conseguiu manter sua promessa, deixando-a feliz várias vezes a ponto de Camila acordar com o rosto doendo devido ao sorriso durante o sono. No entanto, isso teve um custo. Lid apresentou a ela uma lista de vestidos reveladores e sensuais dos quais ele ainda se lembrava da terra e pediu que ela os fizesse. Camila não estava entusiasmada com a ideia de passar seu tempo livre daquele jeito, mas ele estava tão feliz que ela não conseguiu dizer não a ele. Após seu retorno, Lid realizou o desejo final de Jormon e começou a levar Valeron, o segundo, e Chargein com ele para a torre. Elisia ainda era muito pequena e só podia ter interação limitada com os bebês mais velhos. Infelizmente, todas as boas intenções de Mogar não conseguiram impedir Lid de sentir um nó no estômago na presença do filho de Trud. A presença de Chargein ajudou porque o filhote já era maior que Aran e muito mais inteligente do que qualquer humano de sua idade poderia ser. Ele mediava entre os dois bebês humanos, usando uma mistura de barulho de bebê, língua de dragão e algumas palavras aqui e ali. Sempre que o trio dormia após uma refeição farta, Lid trabalhava em magia do vazio com solos enquanto Tista dava aulas de magia para Camila e seguia seu treinamento físico. Tudo correu bem e a vida deles era pacífica até que deixou de ser. A revelação das veias e linhagem de Elisia só acabou acelerando os planos das cortes dos mortos-vivos. Se um Tiamat era uma ameaça, dois eram um cataclismo. Além disso, o bebê não podia ser atacado, mas ainda havia um lado positivo. Corte a cabeça do dragão e o corpo murchará. Rashu, o Guru, disse. Veren passou anos descobrindo suas habilidades e só conseguiu por esforço e sorte. Coisas como a estrela negra e Kolga não existem mais. Se o matarmos, não só não haverá mais Tiamats por um longo tempo, mas também sua filha será forçada a reinventar a roda sozinha do zero quando crescer. Sem um mentor, ela não será uma ameaça para nós, mesmo depois que a proteção dos guardiões tiver expirado e, nesse ponto, tirá-la será uma questão simples. Lembre-se, não haverá oportunidade como esta noite. Quanto mais o tempo passar, mais Veren dominará seu núcleo violeta e suas novas habilidades de linhagem. Ele nunca será tão fraco quanto é hoje e cada truque que planejamos para o ataque funcionará apenas uma vez. Então lembre-se do seu papel, tenha cuidado e não estrague tudo. Rashu colocou seu amuleto de comunicação no meio do círculo formado pelas dezenas de mortos-vivos anciões que se ofereceram para a missão. Capítulo 2754 Tesouro mais raro, parte 2. Cada um deles era um morto-vivo não desperto, com um núcleo de sangue vermelho quase cheio e séculos de experiência. Os tribunais não podiam correr o risco de alguém desistir no último minuto, então ninguém foi forçado de forma alguma a participar da missão e os membros do esquadrão de assassinos estavam livres para ir embora até a missão começar. Cada um dos mortos-vivos havia acumulado tanta força vital que sua massa era equivalente à de uma besta imperadora e, embora eles só pudessem usar magia verdadeira para os elementos com os quais sua espécie morta-viva estava naturalmente sintonizada, eles sobreviveram ao encontro com os magos de núcleo violeta brilhante. Os magos falsos estavam todos mortos e enterrados, enquanto matar um desperto era mais difícil, mas os mortos-vivos convocados haviam derrubado mais de um membro arrogante do conselho durante sua morte. Apesar de tudo isso e de seus valiosos equipamentos encantados, os mortos-vivos estavam nervosos. Muito poucos deles enfrentaram uma besta divina no passado e certamente não uma desperta e de núcleo violeta brilhante. Aqueles que o fizeram tinham uma péssima lembrança do encontro e se consideraram sortudos por sobreviverem para contar a história. A experiência deles foi inestimável em saber como lidar com feras tão grandes e como combater suas habilidades de linhagem. O esquadrão foi montado para que pudessem derrubar um dragão ou uma fênix em seu próprio ninho. Não estava claro o que era um Tiamat, então os líderes das cortes preferiram não correr riscos. O amuleto de comunicação de Rashu projetou um holograma da mansão Veren retratando as plantas de todos os cômodos e corredores internos. Os hologramas de cor azul eram os caminhos sobre os quais eles tinham certeza porque tinham sido verificados por seus cúmplices involuntários durante a gala de aniversário de Elisia.
Os hologramas cinzas eram aqueles que os mortos-vivos tinham adquirido dos arquivos reais após subornar vários funcionários, mas esses caminhos eram marcados como incertos e perigosos. Os reais gostavam de plantar informações falsas para atrair seus inimigos para armadilhas e desmascarar oficiais corrompidos com um movimento. Os problemas começam bem do lado de fora do parque. O Gou explicou. Temos que desviar das bestas mágicas, das bestas imperiadoras e dos golems. Os demônios dependem da força de verem. Durante a noite, ele deveria estar dormindo e os demônios deveriam estar dormindo dentro de suas penas, mas agiremos como se esperássemos que eles patrulhassem a mansão também. Rashu parou por um momento até que todos concordassem. Os golems são apenas 2 e precisam recarregar em intervalos regulares. Nós cronometramos quanto tempo eles duram e sairemos assim que um deles partir para um local de carregamento. Deve ser a qualquer minuto agora. Ele checou um relógio encantado onde várias contagens regressivas aconteciam ao mesmo tempo. Aquele sobre os golems estarem se aproximando de zero e, de fato, Trouble se virou no ar e pousou no telhado para recarregar seu núcleo de energia enquanto mantinha um ponto de observação. Terreno elevado não fazia sentido contra alguém que se movia de baixo, então, na verdade, as coisas aconteciam como os mortos-vivos queriam. Rashu usou seus poderes como Gou para deixar o solo macio, apesar dos conjuntos de selamento de terra ao redor da mansão, permitindo que a unidade de assassinos alcançasse a primeira linha de conjuntos defensivos sem ser notada. Nesse ponto, foi a vez de Gyaro, Olamia e Argo, o Korvac, os 2 melhores guardiões entre eles. Lee tinha aprendido um truque ou 2 como Ranger, tornando o campo de formação de sua casa semelhante ao do Grifão Dourado. Ele mudaria em intervalos fixos, trocando a ordem e sobrepondo formações mágicas, exigindo uma sequência de desativação específica e diferente após cada reinicialização. Como Lee fez isso era um mistério até mesmo para os reais, já que as matrizes permanentes deveriam ser, como o nome indica, permanentes. Mudar uma delas significava que o Varden tinha que alterar a matriz de magia da formação e reequilibrar tudo como um todo. Era algo longo, difícil e caro de fazer, mesmo que fosse uma vez, mas as matrizes da mansão Veren mudavam cerca de uma vez a cada 24 horas. Os mortos-vivos esperaram a reinicialização antes de se moverem, para evitar acabar presos dentro de uma sequência desconhecida de matrizes e serem exterminados. Gyaro e Argo passaram alguns minutos estudando as formações mágicas com suas magias de detecção de matriz e discutiram exaustivamente sua estratégia antes de implementá-la. Abaixo das matrizes, a magia do ar ainda funcionava e carregava suas palavras. Os mortos-vivos não precisavam respirar, o que permitiu que o resto do grupo esperasse em vez de sufocar até a morte. Os 2 guardiões precisaram de toda a sua habilidade combinada para violar as proteções mágicas sem disparar nenhum alarme, mas eles conseguiram. Naquele ponto, em vez de sair e se mover pela mansão, Rashu seguiu seu plano e continuou cavando um caminho que levava ao jardim interno. Isso permitiria que eles passassem por uma grande parte do edifício sem nunca deixar a cobertura do solo sólido. Dessa forma, podemos ter certeza de que nenhum dos planos de contingência de Veren foi acionado e ainda podemos abortar a missão sem perdas. O Gou disse e todos concordaram. Antes de sair do solo, Gyaro e Argo verificaram seus feitiços novamente, descobrindo que os conjuntos sabotados ainda estavam sabotados e que não havia nenhum novo conjunto ou presença viva desconhecida dentro da área de efeito de seus conjuntos de sensores de vida. Os mortos-vivos saíram do chão 2 de cada vez, estabelecendo um perímetro e verificando se havia armadilhas e guardas antes de deixar os outros saírem da segurança de suas tocas. Rashu saiu por último, pronto para fugir caso as coisas dessem errado, para que pelo menos um deles sobrevivesse e usasse os dados para um novo ataque. Demônios. Demônios por todo lugar. Zamo, o andarilho da noite, apontou em várias direções onde sua afinidade natural pelo elemento escuridão revelou a presença de densas massas de energia levemente contaminadas pelo caos.
Os mortos-vivos não tinham ligações mentais e os conjuntos de selamento de ar ainda estavam no lugar, mas eles desenvolveram uma linguagem de sinais para situações como essa. Gyaro sinalizou para Hakushu, que trouxe seu amuleto novamente, e a Lamia colocou pontos vermelhos onde o conjunto de sensores de vida percebia as feras. Zamo fez o mesmo, colocando pontos pretos no mapa onde seus sentidos místicos avistaram os demônios. No momento em que terminaram, Upa, o vampiro, traçou várias linhas coloridas indicando as rotas à disposição deles que permitiam que evitassem os sentinelas, enquanto também mantinham aberto pelo menos um caminho de retirada. Os mortos-vivos apontaram em uníssono para a opção mais rápida e arriscada, sabendo que a prudência garantiria sua sobrevivência, mas somente a ousadia poderia levar à vitória em território hostil. Quanto mais tempo permanecessem sob o teto de Lit, maiores seriam as chances de algo dar errado. Nesse ponto, a missão avançaria muito rápido, passando de matança para controle de danos em um piscar de olhos. Lembre-se, você pode matar quem quiser, só não toque na menina, disse Ruksha por meio de placas. Se encontrarmos algum dos verens, mantenha-os vivos, mas não perca tempo tentando usá-los como reféns. Continua no próximo vídeo.